Durante um tempo da minha infância, minha mãe tinha condições de bancar uma escola particular pra mim. E eu sempre fui muito querida pelos meus professores. Mesmo conversando demais, eu ainda era elogiada por participar das aulas. Um tempo depois, a minha mãe não pôde mais pagar pela minha educação, e eu fui pra uma escola pública, ainda no ensino fundamental 1. Como a nossa realidade de ensino não é das melhores, o que a professora estava ensinando no público, eu já tinha aprendido no privado, o que me dava uma vantagem desleal aos meus colegas, mas que me tornava uma aluna prodígio entre os professores. Tudo isso acabou afetando meu desenvolvimento com os colegas da sala. As meninas me achavam metida e por isso me excluíam. Já os meninos menosprezavam a minha inteligência e zombavam da minha aparência para que eu me sentisse menor. Um dos alunos foi até mais além. Além de me xingar, ele também me batia. Foi aí que eu comecei a me esconder no banheiro na hora do recreio. E senti que eu não merecia ter crédito, porque afinal, eu não era de fato inteligente, eu só tinha dado sorte. Naquela época, eu não queria ser a melhor, queria me retroceder pra caber dentro daquela realidade. E hoje, depois de muita terapia, eu sei que isso, por mais besta que seja, ainda ecoa em mim. Anos depois, minha mãe foi contratada para trabalhar como secretária em um colégio particular de uma amiga dela. Graças a isso, eu saí do inferno do bullying e ia pra outro lugar, com outras crianças, perto de quem podia me defender. Mas quando eu cheguei lá, não era mais uma criança prodígio, eu era atrasada, por ter ficado anos demais no ensino defasado. Na verdade, só o fato de dizer meu nome e de que eu vim de uma escola pública fizeram os outros alunos rirem de mim. Agora, eles zombavam da minha aparência, do meu intelecto e também das minhas condições. Em mais uma das situações extremas, arremessaram uma borracha em mim. Outras vezes, uma bola no rosto na hora da queimada. É que esse é o jeito que as crianças fazem outras crianças não se sentirem bem-vindas. Também nessa época, eu conheci e me aproximei de duas pessoas que ainda hoje permanecem ao meu lado. Elas tiveram a tal da sororidade antes mesmo de saberem o que era aquilo. Elas sofreram junto comigo, mas também se tornaram fortes ao meu lado. E por isso, hoje eu entendo que o conceito de sucesso é muito relativo. Sem dúvidas, eu não tive muito sucesso na escola, mas tive muito sucesso nas boas relações que eu construí. Obrigada, meninas! Eu sou Larissa Feitosa e esse é o Mulher Jornalista. Como já falamos aqui anteriormente, existem estudos que afirmam que hoje, no Brasil, as mulheres são maioria em ocupação no mercado jornalístico. No entanto, a gente também sabe que essa maioria nunca garantiu uma carreira plena, sem discriminações, ou com salários bons, ou pelo menos equivalente ao dos homens. Um dos grandes problemas das jornalistas e das mulheres de forma geral em outras carreiras é atingir cargos mais altos, que, consequentemente, poderiam oferecer ao sexo feminino mais igualdade dentro das profissões. Um outro problema é que as mulheres são as que mais são afetadas por síndromes do impostor, burnout, depressão, ansiedade e outros problemas de esgotamento mental. Tudo isso porque elas acabam sendo os maiores alvos de cobranças, além do malabarismo que as mulheres realizam diariamente para lidar com a já mencionada tripla jornada de trabalho. Dentro do jornalismo, alguns pesquisadores afirmam que as universidades colocam todos os anos dezenas de mulheres no mercado de trabalho. Contudo, elas ainda não conseguem ocupar os cargos mais altos. Existe uma ideia de que durante o exercício da profissão, as mulheres precisam se tornar melhores, no sentido de capacidade intelectual e profissional, para se igualarem aos homens, que nem sempre têm o mesmo esforço. O fato é que, em geral, a mulher com curso superior recebe o equivalente a um homem com segundo grau. Para falar de cargos de chefia e de mulheres que inspiram outras mulheres a conquistarem lugares menos acessados pelo sexo feminino no jornalismo, eu convidei a jornalista Thaís Lobo. A Thaís é uma jornalista goiana que atualmente trabalha como gerente de redes e sites setoriais no governo de Goiás. Mas ela também já foi editora de alguns portais e é vencedora de alguns prêmios, como de jornalista mais influente de Goiás no ano de 2018 e de mulher empreendedora em 2019 e alguns outros. Thaís, você tem quase 10 anos de carreira, certo? Como e por que você escolheu o jornalismo? Eu nunca tive essa coisa de, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu vim de uma origem muito humilde, em que o nosso lema era meio que sobrevivência, né? A coisa só mudou um pouquinho quando eu fui pra escola técnica. Lá, tive acesso a um programa lá que eles faziam, tipo, aqueles testes de aptidão. E eu fiz um desses testes, deu jornalismo, e pra mim casou como uma luva. Só que a primeira vez que eu prestei vestibular, eu não consegui passar. Aí, no outro ano, eu prestei pra filosofia, cheguei a fazer 2 anos e meio.
meio, acabei abandonando o curso, porque eu não tinha condições de ir para a faculdade, eu precisava trabalhar, e só depois, então, voltei para o mercado de trabalho com mais força e eu consegui ter condições de pagar uma faculdade particular. Eu não sei, assim, de fato, te explicar por que foi jornalismo. Eu acho que foi minha paixão pela leitura, pelo questionamento. Eu achava que, enquanto jornalista, eu poderia fazer mais do que enquanto filósofa, sabe? Teria uma coisa mais de ação imediata, uma questão de mexer mais na sociedade de uma forma mais efetiva mesmo, né? Aquela velha crença de que, eu acho que eu posso mudar o mundo. Durante esses 10 anos de carreira, você já viveu alguma situação em que te censuraram ou oprimiram? E, na sua opinião, existe alguma particularidade da atuação do jornalismo em Goiás? Olha, dá para fazer uma lista, dá para fazer um livro, dá para fazer muita coisa. Inúmeras situações, inúmeras, incontáveis. Isso de antes e de agora, acontece cotidianamente. É uma coisa que, infelizmente, ainda é muito comum. Perdi as contas de quantas vezes, por exemplo, um ex-chefe meu me chamou de louca, na frente da equipe, sabe? Tentava me desmoralizar perante minha equipe. Eu tentava até bater de frente com ele em algumas coisas e era assim que ele reagia. Impressionante como, principalmente nesses círculos de poder, a mulher ainda é muito vista como objeto, sabe? E existe uma resistência muito grande, existe ainda até uma dúvida em relação à capacidade das pessoas, sabe? Pessoas como eu que estão ali, sabe, abrindo o espaço, porque querendo ou não a gente abre espaço, a gente está ocupando o espaço que era de um homem. A gente tá, enfim, sabe, colocando mais mulher também. Eu sempre contrato muitas mulheres. Ainda existe muito espaço para ser ocupado, sabe? Eu acho que ainda a luta é muito grande. Eu acho que a gente está começando ainda uma coisa que, para a gente realmente ter uma equidade, ainda vai se levar, sei lá, pelo menos um século de muita luta, de muita discussão e de muito sofrimento também, porque passar por essas situações, obviamente, não é nada agradável, né? Uma coisa, assim, que todo mundo fala e que eu já percebi, né? Não tem como perceber, é que aqui é um estado muito mais conservador, né? O julgamento em relação às mulheres é um pouco mais cruel às vezes, sabe? Até por coisas assim idiotas, como a roupa que a mulher tá vestida, né? Thaís, a gente sabe que jornalista nunca para. Você já abdicou de algo na sua vida por causa da sua profissão? E se sim, você se arrepende de ter abdicado? Com certeza, quem nunca? Que jornalista nunca fez isso? E eu abdiquei muito da minha vida social, da minha vida com meus amigos, com meu namorado, com minha família, enfim. Quantos aniversários eu não perdi? Eu não me arrependo, sabe? Eu acho que, assim, foi válido. Vai aí de acordo com a vida e experiência de cada um. Pesquisando sobre você, percebi que você sempre está muito presente em debates sobre jornalismo, empreendedorismo e também sobre mulheres e temas desse tipo. Na sua opinião, qual a importância de participar desses debates e rodas de conversa? Você acha que ajuda ou já ajudou a diminuir desigualdades de gênero dentro do seu trabalho? A importância porque é fundamental participar dessas conversas. É fundamental a gente discutir esses tipos de assuntos. Se a gente não se discute, as pessoas não vão saber sobre isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente cobra da sociedade. Eu acho que é uma forma de cobrar da sociedade, é uma forma de fazer com que pessoas que às vezes nem pensavam sobre aquilo comecem a enxergar o tema, entender o problema e às vezes agir sobre aquilo. Eu luto muito por isso. O que eu puder fazer, eu faço. O que eu não puder fazer, muitas vezes eu faço também, né? Eu sou, como eu disse, eu sou meio resistência, sou meio teimosa às vezes. Eu luto por algumas coisas que realmente eu acho que são certas. Colegas, assim, já me relataram a diferença da minha gestão por esse olhar, não só em relação às mulheres, mas também em relação a, digamos, outras minorias. Estou sempre ali defendendo, estou sempre ali sendo um pitbull. Não deixe nada passar assim na minha gestão, sabe? Eu sou muito rigorosa em relação a isso. Thaís, é inegável que você já chegou a cargos de chefia e maior autoridade dentro das redações, e inclusive recebeu prêmios por esses trabalhos. Ao que você atribui essas conquistas? Tendo em vista tudo isso, você se considera uma profissional de sucesso ou se enxerga como referência na área? Com certeza, eu acho que todo jornalista que conseguiu prosseguir na carreira é um profissional de sucesso. Ser jornalista nesse país não é fácil. Até pouco tempo atrás eu não me enxergava, não. Eu acho que hoje eu me vejo um pouco assim, de tantas pessoas falarem. Eu acho que também de perceber também a influência que a gente tem sobre as pessoas, né? Cada atitude que eu tenho, cada decisão que eu tenho, a postura que eu tenho em relação às coisas, em relação às pessoas, o modo como eu trato as pessoas, influencia tudo, né? Não tem como não deixar de você ser vista por conta do que você faz. Olha, Thaís, e ainda existem muitas pessoas, até mesmo profissionais da área do jornalismo, que questionam ascensões como as suas dentro das empresas. Para você, por que ainda é tão difícil aceitar as mulheres em cargos maiores?
Olha, isso aí é recalque. Na verdade, o que é difícil de aceitar é a ascensão do outro, que não seja você. Mas quando esse outro é uma mulher, então é um alvo fácil para você atacar, né? Numa sociedade machista, é fácil você questionar uma mulher, né? Quando eu assumi uma posição num jornal, uma posição, né, de chefia maior, digamos assim, eu fui questionada, inclusive, por outra mulher. Ela queria o cargo e daí começou a falar bobagens de mim, né? Por aí, né? Começou a meio que justificar minha ascensão por outras coisas. E, obviamente, essas coisas nunca existiam. Todo mundo que me conhecia sabia que era loucura. É impressionante, né? Porque, assim, essa questão do machismo e esses ataques que você tem à figura feminina não vem só de homens, vem também de mulheres. Eu vi isso muito e vejo isso frequentemente. Inclusive de pessoas que se dizem ser feministas, mas na hora ali do vamos ver, defende só o seu, sabe? Na hora de defender a colega, não defende. Eles acham que por você ser mulher, você não vai dar conta. E às vezes esse você não vai dar conta não é nem por uma questão de capacidade técnica, mas é aquela coisa. Ah, você tem namorado, você tem filho, você tem, sabe? Eles reconhecem, e é engraçado isso, porque na fala deles eles reconhecem que a carga é maior na mulher e por conta disso eles não vão te contratar, porque caramba, você namora, não, então você não serve para esse cargo. Inclusive isso aconteceu comigo. Eu não aceitei o cargo, na verdade, na época eu não namorava, mas foi um questionamento que eles fizeram, né? Eles, não, você namora, porque se você tiver namorado, era para campanha política, né? Que é essa coisa full time. Então eles me questionaram, se você tem namorado, então pra gente não serve. O cara que foi contratado tinha namorada, né? Mas para ele tudo bem, né? Porque não ia pesar para ele. Mas se eu tivesse um namorado, isso seria um empecilho. Então é impressionante como eles reconhecem o machismo, falam que não são machistas, mas agem como machistas. Thaís, por fim, dizem que somos resultado das nossas relações. Quais são as mulheres que te transformaram e te motivaram a ser quem é você hoje? Olha, tem uma mulher em específico que, inclusive, eu nem lembro o nome. Inclusive, eu quero resgatar essa história, que eu quero ainda achar essa mulher e, sei lá, dar um presente para ela, porque ela mudou minha vida. Que foi uma professora que eu tive na 8ª série. Era uma professora que, enfim, achava que eu era uma boa aluna, sempre fui uma boa aluna, então isso não era muita surpresa, mas, enfim, ela acreditava em mim. E era uma coisa que eu não via em casa, né? Meus pais não acreditavam em mim. E na época eu queria muito fazer o processo seletivo para a escola técnica, né? Eu era de escola pública, então a minha única esperança de ter um ensino melhor era através da escola técnica. E meu irmão, um ano antes, tinha tentado passar na escola técnica, ele não conseguiu. E na época meus pais tinham pagado cursinho, que pra gente era um luxo, né? Pegou o cursinho para ele e meu irmão era tipo, né? Eu sou de uma casa machista, né? Então ele era o cara, né? E se o cara não conseguiu, como é que eu, que nem tinha cursinho, iria conseguir? Então eles não queriam pagar a inscrição para a prova, né? Eu falei que ia estudar de casa, que não precisaria de cursinho, mas eles não queriam pagar a inscrição. Falou que eu não ia passar, que, né, se o Thiago não passou, você não vai passar. E daí essa professora ficou sabendo disso e ela ficou revoltada e falou, não, então eu vou pagar a inscrição para você, mas você não vai, enfim, você não vai ficar sem fazer a prova, enfim, moveu mundos e fundos. Acabou que no final meus pais se sentiram envergonhados e pagaram a inscrição, mas enfim, se não fosse por essa mulher, eu não teria entrado na escola técnica, e se não fosse a escola técnica, eu não seria nem metade da pessoa do que eu sou hoje, porque eu saí de uma escola que não tinha nada e fui para uma escola que tinha tudo, que tinha teatro, que tinha música, que tinha cinema, né, tinha vídeo, tinha de tudo lá, sabe? Tinha uma biblioteca incrível, então lá foi onde eu realmente comecei a ter cultura, coisa que eu nunca tive na vida. E um jornalista sem cultura não é nada, né? Então, ali eu acho que eu devo muito de mim. E, enfim, essa mulher realmente eu acho que mudou minha vida, transformou minha vida com uma coisa que é pequena, mas que para mim foi fundamental para mudar a minha vida e transformar ela. Apesar de todas as duras realidades que enfrentam as jornalistas de Goiás, Thaís e outras jornalistas acreditam que a presença da mulher nestes cargos de chefia contribuem para uma relação menos desigual dentro das empresas de jornalismo. Uma piadinha machista acaba antes de começar quando uma mulher está no topo. Porém, é preciso se atentar a alguns alertas, principalmente no que diz respeito à saúde mental dessas trabalhadoras.
Um relatório da McKinsey & Company apontou que mais mulheres estão sofrendo com burnout no trabalho, o que, de forma simplificada, significa que estão mais esgotadas. Além disso, um estudo realizado pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, mostrou que 70% das entrevistadas, todas mulheres executivas e influentes, se sentem uma fraude, ou acreditam que não merecem os cargos que ocupam. Essa autossabotagem pode ser uma doença, chamada Síndrome do Impostor. Ela tem como ser diagnosticada, mas principalmente como ser tratada. Se você é uma mulher jornalista e busca incansavelmente pelos seus tão sonhados dias de glória, lembre-se que precisa se cuidar. Ser vítima de um sistema que nos cobra mais do que nos oferece é praticamente uma herança feminina. E se você se sente constantemente cansada, deprimida ou insegura consigo mesma ou com o trabalho que exerce, você não está sozinha. Procure ajuda, procure mulheres e ajude outras como você. Todas as pesquisas que embasaram esse episódio e os meios de contato conosco e com a Thaís estão disponíveis na descrição. Acompanhem também a gente pelo Instagram, @mulherjornalista, e até a próxima!